Boa noite, queridos amigos. É um prazer muito grande nós estarmos aqui para dar início, quer dizer, continuarmos, né, o nosso estudo do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. Saudamos a todos os nossos companheiros que estão lá no chat. Já sabemos que temos vários amigos aí. Mas antes de nós darmos as boas-vindas aos nossos companheiros, nós queremos fazer a nossa página de abertura para dar assim, fazer aquela preparação no nosso íntimo, né? Preparando para o nosso estudo. Então, eu separei aqui a mensagem Educa, que está no livro Fonte Viva, de Emmanuel, e a mensagem número 30. E é um comentário que Emmanuel vai fazer a respeito do versículo que se encontra em 1 Coríntios 3, versículo 16, que é uma fala de Paulo, onde ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. E Emmanuel discorre para nós assim: na semente minúscula reside o germen do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Então, nós achamos essa mensagem muito pertinente ao que Leon Denis vai trazer para nós hoje. E que nós possamos, então, preparar os nossos corações e vamos, então, fazer a nossa prece para trazer Jesus para junto de nós. Os falangeiros de Leon Denis, que certamente acompanham todo esse trabalho que é feito no Espiritismo.net, de estudar as obras desse grande companheiro. E assim, Jesus, nós te pedimos nesse instante que esteja conosco, que esteja com todos aqueles que estiverem acompanhando o nosso estudo, seja agora ou futuramente, que todos nós, Senhor, possamos estar envolvidos pela Tua luz, pelo desejo de iluminar-nos, pelo desejo de seguir contigo, de estarmos nos aperfeiçoando, nos educando para essa grande obra do Espírito. E obrigada, Jesus, pelas oportunidades do aprendizado, que todos nós possamos colher ensinamentos, reflexões que serão úteis à nossa caminhada nesse momento. Muito obrigada, Jesus, fique conosco e que possamos assim dar início ao nosso estudo desta noite. Graças a Deus. Então, queridos amigos, nós vamos agora cumprimentar aqueles companheiros que estão conosco. Nossa, tem muita gente bonita aqui conosco, né?
o Lúcio Flávio está nos bastidores, Lina Calil, que está sempre conosco nos nossos estudos, a Glória, querida, coordenadora desse trabalho, está aí nos assistindo, nos dando apoio nessa estreia, né? Porque nós estamos sempre fazendo o estudo do nosso lar, mas hoje nós estamos nessa proposta nova aqui e esperamos dar conta, né, da tarefa que assumimos. Quem mais? Ana Lu, Patrícia de Cássia Campos, Atília Faleiro, quem mais? Érica Leal, a Mirte Flora, a Mirte também está sempre conosco, né? A Vera Chagas, quem mais? Agora acho que eu falei todo mundo. Ângela está aqui também conosco. Então, meus amigos, sejam todos bem-vindos, vibrem por nós, que nós estejamos assim sendo intuídos por esses amigos espirituais, principalmente pelo nosso querido Leon Denis, né? A Glória está dizendo aí, né? Nossa Thelma inicia hoje os estudos, né? Muito obrigada, Glória, do seu carinho, né? Sua preocupação com a gente, está sempre mandando um recadinho. Muito obrigada pelo seu carinho, obrigada, Lúcio, também, todos atentos, né? E isso é muito bom, essa acolhida, né, que a gente recebe nessa casa querida, né, que já está sendo querida no nosso coração. Nos sentimos muito bem aqui, envolvidos por todos, e esse pessoal do chat maravilhoso que acompanha os nossos estudos e que nos dão, assim, um respaldo muito grande. Bom, meus amigos, hoje nós vamos dar continuidade à parte 4, né, desse capítulo que está sendo desenvolvido por todos nós, companheiros, e hoje, então, nós vamos dar continuidade. Boa noite, Eulina, seja bem-vindo todos. E nós vamos dar continuidade, então, a esse capítulo que Leon Denis intitula, né, Evolução e Finalidade da Alma. Interessante que nós estamos falando de evolução, né? Mas como nós lemos aqui, finalidade da alma, não é finalidade da vida, finalidade da alma. Então, ele está falando da alma. E nós, então, gostaríamos de estar relembrando, né? Todos nós relembrando, a questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 134A, que nós separamos aqui, vou colocar óculos porque essa letra é muito pequenininha. Então, a questão 134, aliás, ele pergunta assim, o que é a alma? Né? O que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? E a resposta dos espíritos, espírito. E a B, no adendo B, ele diz, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? São a mesma coisa? Então, ele diz, sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, a gente vê aqui, né, que Leon Denis, Allan Kardec diferenciou essa questão de alma e espírito justamente para a gente entender, né, que a alma é o espírito encarnado, né, um espírito encarnado, e o espírito é quando ele está no mundo espiritual. Então, Leon Denis vai falar dessa trajetória da alma, trajetória do espírito, desse ser imortal, né, na sua caminhada, desde lá, do seu início até chegar o hominal. É um estudo que vem trazer grandes propostas para nós, grandes reflexões, grandes entendimentos, né? E que nós vamos aprendendo muito com Leon Denis. E a gente sabe que ele é um filósofo, né? Então, ele traz toda essa... Por isso que a gente tem que recorrer ao Livro dos Espíritos,
recorrer às próprias obras dele mesmo, como nós vamos aqui utilizar o livro Depois da Morte, e tudo isso para a gente fazer aquele entendimento, né? Então, vamos lá. Nós, na semana passada, o Tiago terminou o seu estudo falando sobre esse slide, né? Que ele se reportou aos males necessários ao funcionamento da lei de educação, que nunca deixarão de existir em nosso mundo e que representam uma das condições da vida terrestre, né? Nós sabemos que nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações, portanto, essas vicissitudes, essas dificuldades que todos nós, todos os encarnados enfrentam, faz parte da lei de evolução, né? Então, nós vamos partir do próximo slide para estarmos dando a continuidade aos raciocínios que Leon Denis nos leva a buscar, né? Então, o nosso texto hoje vai começar daqui, né? Falando da matéria. E por isso que nós lembramos da questão da alma, porque é importante a gente estar refletindo, né? Revendo o que mesmo que nós estamos estudando. Nós estamos estudando sobre essa questão da evolução da alma. Então, ele começa aqui a nossa parte de hoje dizendo que a matéria é o obstáculo útil. Ela provoca o esforço e desenvolve a vontade. Contribui para a ascensão dos seres, impondo-lhes necessidades que o obrigam a trabalhar. E aí a gente foi novamente lá no Livro dos Espíritos, e agora na questão 22A, aonde os espíritos respondem para Kardec, né? Sobre, ele está falando de espírito e matéria, porque Leon Denis vem dizendo para nós, a matéria é obstáculo útil, né? Então vamos entender assim. Aí ele está falando de espírito e matéria, e ele fala aqui, que definição podeis dar da matéria? Então, os espíritos nos dizem, a matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. E tem um comentário de Allan Kardec que ele fala, deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente e o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual o espírito atua. Então, por isso que Leon Denis está falando aí para nós que a matéria é esse obstáculo útil, necessário ao espírito para que ele possa, né, estar aqui, presente nesse planeta, nesse educandário, nessa escola, buscando através das necessidades que a própria matéria cria, né? Através do esforço, ele vai desenvolver a vontade, vai contribuir assim para a ascensão, ou seja, para o progresso dos seres, de todos os seres que vivem conosco, impondo-lhes, ou seja, uma coisa firme, não é simplesmente ele querer, é imposta pela lei divina necessidades que o obrigam a trabalhar. Então, essas necessidades criadas pela matéria vai obrigar, vai impulsionar o homem, né, o espírito, no caso, estar provocando o esforço, estar desenvolvendo a vontade. E isso vem nos lembrar a questão 132, que é o objetivo da encarnação dos espíritos, que os espíritos nos dizem lá que Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Quer dizer, o espírito tem que reencarnar. E esse objetivo, ele visa ainda um outro fim, uma outra finalidade, que é o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, por isso, ele contribui para a ascensão de todos os seres, porque à medida que o espírito evolui, ele está também
sendo instrumento, né, sendo ali oferecendo condições de suportar toda aquela parte que ele toca na obra da criação para executar tudo isso. E aí, os espíritos ainda completam que em cada mundo, então, o espírito vai tomar, né, um instrumento harmônico com a matéria desse mundo que ele vai habitar, a fim de que aí possa cumprir as ordens de Deus, ou seja, as leis divinas. E é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, por isso, nós nos tornamos, à medida que o ser espiritual, né, vai evoluindo, ele vai se tornando obra, né, um co-criador, obra da criação, um co-criador de Deus, um partícipe nessa grande caminhada que é a evolução do espírito. E aí, a gente vai pensando, né, nessa grande ascensão, onde o espírito enfrenta grandes dificuldades para que ele possa adquirir através do próprio esforço, da própria vontade que vai desenvolvendo, e a gente vai ver como essa vontade vai sendo acionada, né, no próprio íntimo de cada ser. E aí Leon Denis ainda continua dizendo assim: e como, sem a tristeza, havíamos de conhecer a alegria? Como, sem a sombra, apreciaríamos a luz? Como, sem a privação, poderíamos saborear o bem adquirido, as nossas aquisições, né? a satisfação obtida? Como é que nós iríamos valorizar tudo isso se nós não tivéssemos passado pelas dificuldades, pela escassez, pela privação, pela própria tristeza, né, para darmos valor à alegria, pela doença, enfim. E os espíritos, aliás, Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar exatamente isso, onde ele comenta lá que na Terra as criaturas têm necessidade do mal para sentirem o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. E ele diz que nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários, não são mais necessários, porque ele já galgou, né, os patamares da sabedoria, da compreensão, do entendimento, das conquistas evolutivas, né? Então esses mundos já não passam mais pelas dificuldades que nós passamos, por exemplo, né, que na Terra nós passamos, por ser um mundo de provas, de expiações, um mundo ainda que precisamos de todas essas circunstâncias para entendermos, para discernirmos, para aprimorarmos. E aí Leon Denis confirma, né? Por isso, né, eis porque as dificuldades encontram-se sobre todas as formas, em nós, à nossa volta. Todos nós temos as nossas dificuldades íntimas, né? E temos as dificuldades que nos cercam, que se encontram ao nosso redor e que, portanto, nós temos que enfrentá-las, temos que desenvolver mecanismos para estarmos sempre lutando contra essas dificuldades, contra esses obstáculos. E Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 253, ele vem falando para nós, né, que essas dores, essas lutas, essas experiências que nós passamos, que o ser espiritual passa ao longo da sua evolução, não são castigos de Deus, não são punições. Então ele diz, constitui uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos, ou seja, sempre ocorreu isso, para que o espírito desperte, né? Para que o espírito encontre o discernimento através dessas circunstâncias que ele vai enfrentar. Então, é por isso que há toda essas situações, como Leon Denis está nos dizendo, para que a alma possa
continuar a sua caminhada. E aí ele continua dizendo ali, né, grandioso é o espetáculo da luta do espírito. E nós até sublinhamos ali a questão do espírito, porque ele está com letra minúscula, né? E a gente sabe que o espírito com letra minúscula é referente ao espírito, ao princípio inteligente do universo. E mais à frente ele vai colocar espírito com letra maiúscula, que é o espírito, né, que vivenciou a sua experiência, que está nessa proposta, né, de idas e vindas ao mundo espiritual. Portanto, é esse espírito que nós nos referimos, né, a alma antes de se unir ao corpo, que está lá na questão 134, que nós lemos no início, né? Então, ele fala, grandioso esse espetáculo da luta do espírito. E a gente vai ver, né, que quando a gente estuda, aprofunda um pouquinho essa questão da evolução, como é belo esse caminhar do espírito, né? O desenvolvimento, se a gente for olhar aquela escala evolutiva, né, das sensações. Nós até temos um slide, mas está lá no final, depois então a gente mostra. Essas escalas evolutivas, esses patamares onde passa esse espírito, esse princípio inteligente, até chegar ao reino nominal, e por aí ele vai. Então é muito lindo, muito belo essa caminhada. Então ele diz, grandioso é o espetáculo da luta do espírito contra a matéria. Luta para a conquista do globo, luta contra os elementos, quer dizer, luta contra os flagelos, contra a miséria, contra a dor e contra a morte. No sentido de luta que enfrenta, né? Vivencia, passa por todas essas experiências. E ele diz que por toda parte a matéria se opõe à manifestação do pensamento. E ele continua aqui embaixo dizendo, no domínio da arte é a pedra que resiste ao cinzel do escultor. Na ciência é o inapreciável, o infinitamente pequeno que foge à observação, ou seja, no reino mineral ela passa por várias transformações. Ele usa aí a questão do cinzel, do escultor, né? Como se fosse uma metáfora, mostrando para nós o longo caminho que o mineral também enfrenta, né? Depois, no campo da ciência, aí, desde os micróbios até os vermes, até passar por todas aquelas etapas evolutivas até chegar na sensação, né? E esses caminhos onde é necessário o microscópio poderoso para podermos visualizar esses seres. Mas ali está a vida, ali está presente, né? A vida dada por Deus, como disse Emmanuel aqui, né, nessa lição que nós lemos, que nós achamos muito pertinente, né, quando ele fala aqui do coração da terra, né, há melodias da fonte, no bloco de pedra, há obras-primas de estatuária, quer dizer, todos os seres oferecendo a sua colaboração na grande obra da criação. Isso é lindo demais, né? E ele diz, na ordem social, como na ordem privada, são inumeráveis os obstáculos, as necessidades, as epidemias, as catástrofes. E aí a gente vê que desde desses seres ínfimos que compõem o microcosmo, né? Os seres que estão nas entranhas da Terra, que fazem parte de todos esses micro-organismos que compõem os nutrientes da Terra, eles também passam por situações de luta, né? De enfrentamento pela própria vida, pela própria sobrevivência, pela própria evolução. A gente tem o exemplo aqui, por exemplo, as geadas, né, que destroem os cafezais. A geada destrói as plantas, mas destrói também os micro-organismos que habitam ali,
na terra que produzem nutrientes favoráveis àquelas plantas que vão, né, no caso ali, os cafezais. E depois tem essa imagem do fogo no Pantanal. A gente começa a pensar, né? Quantas agressões, não só aos seres humanos, mas aos animais e à própria terra. Porque a gente sabe que a terra, por exemplo, quando ela é queimada, destrói ali todos os micro-organismos que é necessário e que, às vezes, precisa de um trabalho daqueles técnicos, né, que entendem dessas áreas para reconstituir toda aqueles elementos. E ali estava a vida, ali estava presente a vida, né? Então, nós vamos ver que a vida está presente nas crateras, nos fundos dos mares, em todos os lugares onde nós não podemos visualizar, como Leon Denis fala aqui, né? Infinitamente pequeno, que foge à observação. E aí ele continua, na ordem social, como na ordem privada, são inumeráveis os obstáculos, as necessidades. E no caso do homem, né, as epidemias, as catástrofes, como a gente está vendo aí, né, a própria destruição que a gente estava hoje vendo, vocês devem ter acompanhado, né, esse vulcão que teve essa erupção aí, causando todos aqueles danos ali, que é a lei de destruição, é a lei de Deus que permite para que haja o progresso, para que haja modificação, para que haja a própria continuidade, né? Mas que vai estar levando todos esses seres às suas lutas, né? Diante da caminhada evolutiva. Gente, eu estou sendo clara com vocês está dando para entender direitinho o nosso raciocínio. Nós temos aqui alguns comentários, deixa eu ver aqui, a Maria Cristina, a Márcia Cristina, ela diz, né, estudar a doutrina nos faz ter ainda que pequena compreensão na vontade de Deus, é verdade. Entender que não é o que eu quero, e sim o que eu preciso. Isso mesmo, Márcia. A gente vai entendendo os mecanismos, né? São assuntos muito complexos, mas nos leva, com o tempo, a gente está desenvolvendo isso no nosso entendimento, porque vamos concordar que é complexo, né? E nós não temos ainda a condição de entendermos tudo, está lá no Livro dos Espíritos, né? Nós não podemos saber o princípio das coisas, mas os amigos espirituais nos oferecem condições de nós estarmos adentrando a esses conteúdos para nós entendermos um pouco mais. A Lina Khalil diz, os nossos questionamentos provêm dos nossos sentidos, das nossas mentes, enquanto almas somos e as respostas podem ser encontradas no espírito imortal. É verdade, Lina, a gente quando vai, através do estudo, através dessa busca, né, nós vamos entendendo um pouco melhor aquilo que ainda não é muito fácil de compreender, porque falarmos de evolução é complexo, como já dissemos, mas é muito importante nós começarmos a entender, porque isso está ligado àquelas perguntas, né? De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, né? Quem sou eu? Então, são perguntas pertinentes à nossa identidade espiritual. E isso é muito importante, né? Todos nós queremos saber quem somos, né? Então, está aí a grande oportunidade. Então, vamos continuando aqui o nosso entendimento com Leon Denis. Então, nós trouxemos aqui essa gravura, porque estamos falando de dificuldades, de obstáculos, de catástrofes, de epidemias, de grandes aflições. E essa imagem nos comove muito, porque essas crianças, apesar dos sorrisos lindos, né, elas nos mostram as dificuldades que enfrentam aí na sua caminhada,
esses espíritos que reencarnam em locais como na África, uma vida difícil. Nós falamos ali das queimadas, falamos das geadas, né? E agora estamos falando da dificuldade, falamos do vulcão, né? A dificuldade que o ser humano enfrenta nos diversos continentes distantes, longínquos, que nós nem sequer temos noção, às vezes, muitos de nós não temos noção que existe, né? O Fraternidade Sem Fronteiras trouxe para nós, pelo menos para nós pessoalmente, que não conhecíamos nada sobre a vida dessas crianças, né? A condição de vida subhumana que eles vivem. Então, é através de vídeos, né, produzidos por esse trabalho abençoado, né, desenvolvido pelo Wagner, eu esqueci o sobrenome dele, e que Deus o abençoe e continue dando intuições e muitas pessoas agregando ao projeto, né, que nós vamos entendendo essa dificuldade e a gente vê, né? E aí a gente faz essa pergunta: o que leva o espírito a essa abnegação, a se sujeitar, porque inconscientemente estão se sujeitando, né? A essas dificuldades, a essas intempéries, a essas doenças, as epidemias, né? Ontem mesmo nós vimos alguma notícia referente à malária, que é muito presente lá na África, né? Então, criancinhas pequenas, bebês internados, com uma falta de estrutura muito grande, né? Mas aí a gente pergunta, qual o que leva o espírito a essa abnegação, a passar por tudo isso? E a gente vê aqui com esses sorrisos nas suas fisionomias, esses sorrisinhos tão lindos, inocentes. Então, o que está por trás disso? E aí nós ficamos pensando, né, que para enfrentar as grandes aflições é preciso essa palavra que está muito evidenciada agora, né, de uns anos para cá, que não se falava nisso, mas agora a gente vê muito estudos falando sobre a resiliência. O que é a resiliência? A resiliência é um termo usado na física e a definição é que é a propriedade de alguns corpos, que alguns corpos, né, apresentam de retornar ou retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação. Então, isso aí é um sentido, o que é a definição na física. E no sentido figurado, ele quer dizer para nós que é a capacidade do homem de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. E não é isso que acontece com o ser humano, e tanto com o ser humano quanto com os seres, os micro-organismos. Esse termo ele é muito utilizado dentro da biologia também, porque é o que passa, por exemplo, com aquela floresta que foi destruída, né? Aqueles micro-organismos que foram destruídos ali naquela terra, e que vai se recobrando, e que vai retornando à sua forma original. Então, isso tudo é oferecido, como Leon Denis fala aqui, pela matéria, né? Pelos mecanismos que a matéria oferece. Então, a gente vê aqui, ó, são bases fisiológicas produzidas pela matéria que oferece isso a todos os seres, né? A recomposição daquela terra totalmente destruída, a recomposição da água, por exemplo, quando ela é contaminada, né? É claro que o homem tem ali a sua ação, mas são mecanismos, são forças, né, do próprio organismo, dessas estruturas que vão sendo oferecidas para que cada um desses componentes se regenere, né? E aí, em se tratando, né, do homem, diante da dificuldade, das vicissitudes que enfrentamos na existência, o nosso próprio organismo se encarrega de estimular, né, mecanismos que vai oferecer
ou a fuga do problema, ou a ação contra o problema. Né? Então, a gente vê aí, por exemplo, essas crianças que nós mostramos aqui, né? O próprio organismo oferece mecanismo onde eles vão conseguindo enfrentar todas essas intempéries da forma que for possível e ainda encontrar momentos, né, que possam sorrir e demonstrar que é filho de Deus, a alegria que trazem no seu íntimo. E isso porque são as bases espirituais, a bagagem que foi conquistada ali pelo Espírito ao longo de quê? Das encarnações. E é por isso que Leon Denis vem dizendo para nós, né, que é grandioso o espetáculo da luta do espírito contra a matéria. É isso. Então, à medida que nós vamos e voltamos, vamos ao mundo espiritual, retornamos ao mundo físico, nós vamos entendendo melhor essa necessidade, né, de harmonização do espírito com a lei divina, porque lá no Evangelho diz lá, né, quem está encarnado na Terra? Os espíritos rebeldes à lei divina, né? Os espíritos que estão desarmonizados com a lei divina. Então, a gente vai entendendo essa necessidade da harmonização da lei divina. E é mais ou menos o que acho que a Patrícia, né, colocou aí para nós naquele momento, quando ela falou aqui, né, aqui na frente. Deixa eu ver, não sei se foi a Patrícia ou a Márcia Cristina, né? E a gente vai compreendendo a vontade de Deus, ou seja, compreendendo por que eu estou aqui, né? Por que eu preciso passar por isso? Por que eu preciso de me harmonizar com a lei divina? Isso tudo vai dando essa compreensão para nós através do nosso aprendizado, através das encarnações, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Patrícia diz que tudo que é natural encadeia a lei de progresso. O que o homem provoca é de sua responsabilidade, mas a sabedoria divina age em toda parte, certamente. E quem mais? Deixa eu ver se tem alguma. A Lina diz que a natureza é agredida ao ser cortada e depois se renova e volta por inteira, como nós diante dos problemas. Então, isso é resiliência, né? Essa metáfora que a gente utiliza essa palavra, né, da física, mas que vem demonstrar perfeitamente para nós o que acontece nesse refazimento. Se faz necessário nos harmonizarmos com a lei divina. É isso mesmo. Então, cada idas e vindas, né, nós vamos conquistando nessas bagagens espirituais e elas vão se tornando bases sólidas, né, e vão oferecendo ao espírito essa compreensão, entendendo que é necessário o desenvolvimento dessa compreensão acerca das leis que regem o mundo, a lei divina, né? E entendendo também que a nossa felicidade está ligada a essa harmonização com a lei, né? Essa reabilitação com a lei. E é a destinação do espírito imortal. E aí, na questão 132, não é do Livro dos Espíritos, é do livro que é o Espiritismo, que eu gosto muito desse livro, ele traz o resumo da doutrina espírita, né? E quase ninguém conhece, mas é um livro pequeno, fininho, muito interessante. Então, lá na questão 132, Kardec pergunta: qual a causa dos males que afligem a humanidade? Ou seja, por que a gente passa por todas essas aflições, né? As moléstias, as catástrofes, os vulcões, tudo isso. Por que esses males chegam até a nós? Então, o espírito que responde, ele diz: o nosso mundo pode ser considerado ao mesmo tempo como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos, não é isso? Quando a gente lê a definição da Terra, né, um mundo, é uma escola, é um educandário, a Joana de Ângeles diz que pode ser uma prisão, onde, aliás, o Evangelho diz isso também,
onde nem todos os espíritos estão aqui, uns estão, a maioria, estamos no mundo espiritual, a maioria, né? Mas estamos albergados nessa escola, nesse educandário, que pode ser visto como um cárcere também para os espíritos criminosos. Criminosos são todos aqueles que estão em desarmonia com a lei divina. Então, os males da nossa humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que formam essa humanidade. Então, por que existem esses males? Por que nós ainda passamos por tudo isso? Porque por causa da nossa inferioridade moral. E essas consequências, que são todas essas coisas que acontecem, não são, como já dissemos, castigo de Deus. São meios que ele nos oferece de forma educativa, né, para que nós possamos caminhar, nos reabilitando, refazendo. Muitas vezes passamos por questões lastimáveis, né? Mas temos a oportunidade de refazermos e continuarmos a nossa caminhada rumo à nossa evolução. E ainda, na questão 776, esse comentário à questão da lei do progresso, né? Que ele diz, Kardec fala, sendo perfectível e trazendo, quer dizer, o espírito é perfectível, né? E trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, porque nós somos centelhas divinas, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi destinado a viver eternamente na infância, né? Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. Então, a lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira. E o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica. Então, é claro que isso demora. Isso são eras, né? Quanto tempo nós estamos trabalhando para extirpar o nosso egoísmo, né? Mas ainda não foi possível, mas está sendo trabalhado. E aí Leon Denis diz para a gente assim, e no entanto, diante das potências cegas que o aprisionam, quer dizer, pressionam, né? Que pressiona o homem e o ameaça por toda parte, o homem se ergue. A questão da resiliência, né? da luta. Frágil ser, que o homem é frágil, né? Como o único recurso que tem, como o único recurso que ele tem, né? Ele tem apenas a sua vontade, ele é frágil. O que ele está dizendo para nós aqui? O homem é frágil. Ele, diante dessas situações que o pressionam, essas potências cegas, essas circunstâncias, ele se sente ameaçado, mas mesmo assim ele se ergue. Mesmo sendo frágil, ele se ergue. E como único recurso, tem apenas a sua vontade. Então, é através da vontade que o espírito, né, no caso, o homem aí é a espécie, né, homem com letra minúscula, é a espécie, então ele vai reagir, ele vai continuar. E é assim que ele continua a sua caminhada, enfrentando as circunstâncias que Leon Denis está dizendo aqui, que é o espetáculo da luta do espírito. E ele fala, e com auxílio deste recurso, que é a vontade, através dos tempos, a luta áspera prossegue, sem trégua, sem misericórdia. Quer dizer, é através dos tempos, através de eras. Cada patamar evolutivo são eras vivenciadas. E aí, Leon Denis diz para nós, enfim, um dia, graças à vontade humana, a potência formidável é vencida e subjugada. A vontade é uma potência tão importante que Leon Denis tem um capítulo, né, sobre a vontade. Aliás, lá no final, nós vamos falar sobre isso,
nós vamos até dar um spoilerzinho, né? Quem não conhece o livro, mas lá no final, na terceira parte, Leon Denis fala das potências da alma, e a vontade é uma dessas potências. Ele fala aí, a potência formidável é vencida e subjugada. O homem quis e a matéria submeteu-se. Então, esse grande obstáculo útil que ele vem falando aqui no início, no final, ele vai conseguir que, através da vontade, que essa matéria, né, se submeta a ele e ele consiga, né, a seu comando, os elementos inimigos, a água, o fogo, uniram-se ameaçadores e trabalharam para ele. Então, por quê? Porque o homem tem a inteligência, o homem tem a capacidade, né? Tem o pensamento, tem a inteligência, tem o livre-arbítrio, que são todas as potências que podem ser aliadas, né? Desse caminhar, dessa grande caminhada evolutiva. Então, ele diz que é a lei do esforço, lei suprema pela qual o ser se afirma, triunfa e cresce. Eu, sinceramente, acho muito bonita tudo aquilo que Leon Denis, né, escreve, fala, porque ele é um poeta, né, mas é uma profundidade muito grande que nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre todas essas questões, né, que é a lei do esforço. E a lei suprema, o esforço está dentro da lei, daquilo que Deus nos concedeu, né, para essa luta, para essa caminhada, que faz parte do nosso progresso. Então, acho que vamos mais uma. Depois eu vou ver os comentários aí de vocês, ver se tem mais alguma. Então, ele diz aqui... ele continua, né? É a magnífica epopeia da história. Luta exterior, quer dizer, ele luta com as coisas que estão fora dele, né? Que o mundo está pleno, e a luta interior não é menos comovente, ou seja, o que está fora é tão intenso quanto a luta interior, porque o homem se questiona, né? O animal não se questiona. Mas o homem, Só para no slide anterior, tem uma colocação aí, quer dizer, a pessoa assim, que é isso? Fogo, água, trabalhando a favor do homem, né? Que domínio é esse, né? Ô, gente, deixa eu voltar lá, peraí. Ah, tá. Ah. Que bom, ela que está fazendo hoje, olha só que beleza. Ô, gente, isso é tão bonito que o Denis traz aqui. É lindo demais. Assim, e a gente não está percebendo isso. Nós estamos agora falando com o computador. O computador tem energia elétrica. De onde a maior parte da nossa energia vem? Das hidroelétricas ainda. Está meio ruim aí, que está meio uma crise, né? Mas é o quê? Da hidroelétrica. Que a inteligência humana... O homem desenvolveu, né? A criação do sistema... É até legal a briga do Tesla lá com o Edison, né? Para quê? Qual corrente que é? Corrente contínua alternada. Mas, e você está falando aí, eu estou aqui lembrando, né? Por exemplo, a água, quanto que ela favorece o progresso? Né? Nossa! Ela produz a energia, né? Não é isso? Eu não entendo muito dessa parte, não, mas você talvez possa desenvolver melhor essa questão das usinas, né? De todas essas hidrelétricas, não é? Aí você pega, né, o sistema de resfriamento das indústrias, para a gente consumir o alimento. Isso. Tem água lá para poder ajudar a congelar, né? Tem água para lavar. Ah, mas provoca poluição. Século, provoca, né? Mas tem os tratamentos. E a cada século que vai adentrando, né, essa evolução, a gente lembra lá do surgimento das indústrias, né? Isso. Pela inteligência do homem, né? Por isso, ele está mostrando aí. E a revolução, né, Thelma, é em ciclos. Né? Em ciclos. Poluía muito. Hoje a poluição é um inimigo. O que o homem fez? Buscou dominar a poluição. Controlou tudo? Não. Mas já que vai no passo a passo, porque ele tem esse recurso da inteligência e da vontade. Então, e essas intempéries,
E essas intempéries vai fazendo com que nós vamos mudando as nossas atitudes, porque não parece, né? Parece que a gente continua os mesmos, mas isso vai mexendo com a nossa capacidade interna de entender, porque você vê, a própria pandemia que chegou para nós, ela vem trazendo muita coisa aí que nós não seremos os mesmos mais, muita coisa mudou e vai continuar mudando, né? Só o desenvolvimento tão rápido de uma vacina, né? Não é? Nossa! Eu antes da pandemia, gente, eu assisti aquele filme Contágio, não sei se vocês já assistiram. Eu vi um pouco. Um filme visionário do que viria a acontecer. Eu vi um pouco só. Né? Então, a gente nota o seguinte, que a gente, às vezes, a gente está tão no automático. Eu estava vendo um filme agora com a minha neta, né, que no filme um desenho animado lá do espírito, né, que aí vai lá, tem um negócio de encarnar, tem um negócio. Eu falei assim, Disney falando de espírito? Disney falando de... Tem muita coisa. E aí, estava lá, né, falei assim, quantas vezes, né, a gente fica tão preso no automático, aí lá no desenho, quem está muito no automático parece estar morto. Está vivo, mas não vive. Né? Então, olha, gente, quanta coisa que o Leon Denis está colocando aqui, que está no nosso dia a dia, a gente não percebe. Verdade. Por quê? Para nós virou automático. Né? Então, essa partezinha é muito legal. Foi bom você chamar atenção, valeu. Eu acho que só vai dar para falar mais um. Vamos ver aqui, e aí a gente também vai parar, né? Vamos passar aqui no que a gente estava começando, que ele fala, é a magnífica epopeia da história, né? Continuando esse raciocínio que o Lúcio trouxe para nós aí, né? A luta exterior, aquilo que vem nos agredir, né? Está aí cheio, o mundo está pleno, mas a luta interior do próprio homem não é menos comovente. O que a gente ia comentar é que, por exemplo, o homem, ele se questiona sobre o seu futuro, sobre as suas questões, né? Já a gente sabe que é o único ser que faz esse questionamento. Então, essa luta interior é essa, né? A busca de responder às questões íntimas que estão dentro de nós. E aí ele fala, a cada novo renascimento, o espírito terá que confeccionar, que amoldar um novo invólucro material, que vai servir-lhes de morada, porque a gente sabe que cada vez que o espírito vai renascer, há um novo corpo, né? O perispírito vai moldar esse novo corpo de acordo com o mundo que ele vai reencarnar, dando um material propício, né? Que vai servir ali de morada, fazer dele um instrumento capaz de traduzir, de exprimir as concepções de seu gênio, porque todos nós somos gênios, né? Do seu espírito, porque trazemos dentro de nós as centelhas divinas. Então, esse corpo que vai fazer, né? Leon Denis começa a falar da matéria, e é isso. É esse corpo que vai nos oferecer possibilidade de traduzir, de exprimir os nossos sentimentos, a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso esforço, trazer esse conhecimento para os nossos companheiros de caminhada, como o Lúcio lembrou agora, né? Sobre todas as questões que o homem pode influenciar, pode criar, pode desenvolver, pode obrar. Isso é maravilhoso demais, né? A gente viu aqueles rapazes que receberam o prêmio Nobel, né? Lá da questão relacionada com as vacinas, tudo isso é maravilhoso demais. Por que Deus... Isso aí é ser um co-criador, né, de Deus. Estar submetido às leis divinas, sendo instrumento, né, de Deus na criação. Isso é lindo demais, né? Então, nos comove muito esse estudo de Leon Denis, e eu acho que a gente só tem a ganhar estudando, né, essas obras, refletindo juntos, porque quando a gente reflete junto, acontece como agora, né?
O Lúcio veio aqui, me lembrou de fatos, de colocar alguma coisa que está aí à nossa vista e que às vezes a gente não lembra. E isso é ótimo, quando nós estudamos juntos, temos essas oportunidades. A Glorita coloca aqui para nós, né? A Alina diz que tomou a vacina hoje de reforço. Alina, eu ainda não tomei de reforço, não. E que mais aqui? Ela fala que a vontade deve seguir os ideais elevados e as quedas no percurso devem nos motivar a prosseguir. E é por isso, né, que os espíritos vêm sempre nos dizendo para nós perseverarmos, para nós continuarmos. É isso aí mesmo. Ela está dizendo aqui que eu disse, né, que eu gosto de mais Leon Denis, ela diz que nem sei se eu gosto mais de Denis, de Emmanuel, de Ivone, né? É uma beleza, todos eles, né? A Érica Leal está agradecendo pelo estudo, nós aqui agradecemos, Érica, essa oportunidade. E o que mais aqui? A Glória diz, verdade, Thelma, quando estudamos as obras de Denis, junto com as obras básicas, vemos a ligação, a continuidade das obras de Kardec. Leon Denis vem abrindo o nosso entendimento, aprofundando a lente dos ensinamentos e esclarecimentos dos espíritos superiores com Kardec. Pois é, ele em momento algum ele contesta, né, Glória? Ele vem só somando, ele vem dando condições de nós estarmos passeando, né, por esses caminhos aí das obras e acrescentando para nós mesmos. O que mais aqui? Acho que a Lina coloca aqui, peraí. Gosto muito quando o Leon Denis fala para nós, dirigindo os nossos fins com os rios que se dirigem para o mar, fecundando a terra, refletindo o céu. Ele é um poeta, né? Por isso que ele fala assim, é lindo demais. Todos os livros dele, ele tem essa veia poética, porque ele é um filósofo, né? Ele não era, ele continua. Bom, meus amigos, acho que, não sei se dá mais um, vamos ver aqui. Então, ele diz, com muita frequência o instrumento resiste e o pensamento desencorajado fecha-se em si mesmo, impotente para aprimorar, para soerguer este fardo pesado que o sufoca e aniquila. Ele está mostrando aqui o outro lado, assim como tem aquele momento em que o homem se esforça, né? Ele tem o outro momento onde ele se desencoraja, se fecha em si mesmo. Quer dizer, falta aí o quê? A vontade. E essa vontade ela só é utilizada por aqueles que já descobriram essa potência íntima, né? Que estão preocupados em buscar algo, buscar a força, né? Que possam empregar nessa caminhada, nessa continuidade, né? Impotente para aprimorar, para soerguer esse fardo pesado que o sufoca e aniquila. Aí ele continua, entretanto, pelo esforço acumulado, pela persistência dos pensamentos e dos desejos, apesar das decepções e das derrotas, através das existências renovadas, a alma consegue desenvolver suas elevadas faculdades. Ele está completando a esse outro aqui, porque ele diz que a cada vez que há um renascimento, que há uma reencarnação, que nós retornamos a esse educandário, a esse hospital, a essa oficina de trabalho, nós estamos também encontrando esse esforço acumulado, porque tudo que a gente aprende numa encarnação, ela vai, por menor que seja o aprendizado, há de ter algo ali que vai estar ao longo das diversas idas e vindas, vai estar, né? Em algum momento ele vai estar funcionando ali como algo que vai despertar esse ser, porque é a lei do progresso, né? Ninguém vai ficar, o espírito pode ficar estagnado por milênios, mas um dia ele vai despertar.
Então, pela persistência dos pensamentos e dos desejos, apesar das decepções, das derrotas, através das existências renovadas, a alma consegue desenvolver as suas elevadas faculdades. E aqui ele está falando, né, do que eu ia falar, das potências da alma, né, que eu vou colocar aqui só para dar um gostinho. Para quem quiser, tiver curiosidade, vai lá na terceira parte ler, que cada uma dessas que eu botei em negrito é uma das potências que ele desenvolve lá. Mas só para a gente entender, essas potências são meios disponíveis que estão dentro de nós para impulsionar a nossa evolução. Então, é a vontade, né, que é essa força interior, é a consciência que nós vamos adquirindo ao longo das existências, ao longo da nossa caminhada evolutiva, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor e a dor, né? Que nós sabemos que a dor também é um mecanismo de estar nos levando, né, à evolução, nos conduzindo à evolução. Então é isso, nós vamos parar, né? Acho que já até passamos um minutinho aqui. Esperamos que todos possam ter entendido as nossas colocações. Não sei se eu corri muito. Se eu corri, Glorinha depois me puxa a orelha, e o Lúcio também. Mas não foi a intenção, talvez ficamos empolgados, né? E esperamos ter sido veículo de entendimento e que possamos perseverar, meus amigos, no estudo, porque lucramos muito com isso, aprendemos muito com isso, né? É o estudo que nos abre o entendimento, a estarmos, como disse a Lina aqui há pouco, né? A estarmos perseverando, a estarmos buscando. Por quê? Porque nós sabemos a nossa origem, sabemos a nossa identidade, sabemos qual é a nossa destinação. Se somos espíritos imortais, criados para a luz, nós temos que continuar a nossa caminhada com muita perseverança, porque Deus nos deu todas as condições que está dentro de nós, né? As sementinhas que estão lá prontas, aliás, não estão prontas, elas estão lá, mas nós precisamos fazer com que elas desabrochem, né? Através do aprendizado, do amor, da caminhada. Bom, meus amigos, era isso. A Glorinha está falando que está contratada. Passei no teste, Glorinha. Bom, gente, eu agradeço a vocês, a força que vocês deram aí para que nós pudéssemos estar aqui. Agradeço os comentários, a participação, e vamos, então, fazer a nossa prece para nós encerrarmos, agradecidos, muito agradecidos a Jesus, a Leon Denis, que nos oferece todo esse conhecimento, que nós ainda nos sentimos tão pequenos, né, para entender, e a gente vai aprendendo com ele, né? A gente vai deixando fluir e aprendendo com ele a cada dia. Então, nós desejamos a vocês uma boa semana e vamos então à nossa prece. Querido amigo Jesus, nós agradecemos imensamente a possibilidade de ter estado aqui, discorrendo sobre esses assuntos tão importantes, Senhor, que nos sentimos ainda apequenados diante da grandeza, da beleza que é a evolução. Mas caminhamos contigo, na certeza de que estamos amparados, na certeza de que estamos dando o melhor que pudermos para nós caminharmos com segurança, com alegria de viver, impulsionados por essa doutrina que vem calar fundo em nossos corações. Muito obrigada, Jesus, abençoa todos os nossos companheiros que estiveram conosco, abençoa essa equipe do Espiritismo Net, que possamos nos mantermos unidos e estudiosos, desejosos de sermos aqueles aprendizes fiéis do teu Evangelho. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus, que assim possa ser. Meus amigos, desejo uma boa noite para todos
e que nós possamos estar na semana que vem aqui novamente com o estudo do Leon Denis, com outro companheiro, e daqui a pouco temos o nosso lar, né? Hoje é com a Glorinha que vai fazer a continuidade do capítulo, então estaremos todos lá. Fiquem com Deus, uma boa noite para todos, mais uma vez, muito obrigada, e que estejamos sempre juntos na busca de aprendermos um pouco mais. Fiquem com Deus. Até a próxima. Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro.